O destaque no programa de hoje é a Vinícola Suzin, de São Joaquim, produtora de vinhos finos de excelência. Everson, como teve início a Vinícola Suzin? Ela foi, o início dela toda veio da origem com o meu pai, que começou com batata semente em 77. E em 88 nós criamos uma sociedade familiar, aí nós começamos também com plantio de macieira e em 2001 passamos para a cultura como alternativa para a cultura da videira também. Como Everson falou, tudo teve início com seu Zelindo, que veio para Santa Catarina com a ideia de produzir maçãs nos campos de São Joaquim. Mas daí maçã estava difícil, demorava muito a produzir, então comecei com batata, que é uma coisa mais rápida. Depois, então, com o tempo, passando não sei quantos anos que eu não lembro, daí passei a produzir maçã. E depois da maçã veio a ideia do vinho, inclusive eu tive uma semana na Itália fazendo pesquisa, vendo lá como é que é. Mas tem uma ideia de como é que era. E eu, na verdade, eu tenho a ideia, o vinho no sangue. Eu, com idade de 8, 10 anos, ajudava meu pai a produzir o vinho e esmagava uma com o pé. Era naquela época, né? E então surgiu, compramos as mudas, plantamos em 2001, parece que foi, e estamos produzindo vinho até hoje. O cuidado no cultivo de vinhedos próprios é a principal característica da vinícola que produz vinhos finos de altitude. Nós somos, desde família, pelo meu pai, pelo meu irmão, empreendedores. Então nós vimos a possibilidade de realmente nós termos um negócio onde nós iríamos ter condições de ter um produto de alta qualidade, em função da altitude, em função do nosso terroir, ou seja, do clima em si, da terra, das condições topográficas. Com isso a gente acreditou e apostou, a palavra bem interessante seria uma aposta no negócio, que a gente tornaria esse negócio, tiraria talvez de um sonho em realidade. E foi o que nós fizemos, apostamos e já estamos aí desde 2001 com o plantio das videiras. O vinhedo produz de 40 a 50 toneladas de uvas viníferas, mas apenas 20 toneladas são transformadas em vinhos pela Suzin. A outra parte da produção é vendida para empresas da região. Hoje, o portfólio da vinícola são 7 rótulos. Um deles é o Zelindo. Zelindo é uma homenagem que nós fizemos para o meu pai, é o nome dele. É o vinho especial da casa. Ele é composto com 70% Merlot e 30% Cabernet. É um vinho que já teve várias premiações, foi eleito ano passado o melhor vinho, segundo o Copelo, o melhor vinho de corte do Brasil, na safra passada. Já teve várias premiações, que agora até não estou lembrado, mas é um vinho já bem conhecido, dos vinhos bem conhecidos, dos vinhos nossos aqui da altitude. Graças a Deus está muito bom, a aceitação é excelente. É um vinho bastante encorpado, né? Um vinho com teor alcoólico alto, é um vinho aveludado, é um vinho que passou em torno de 2 anos em barrica de carvalho. Realmente é o top da linha hoje, homenageia de forma muito justa o seu Zelindo. O vinhedo, composto por uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir e Sauvignon Blanc, garante a qualidade e a excelência dos vinhos. Nos brancos, nós temos no nosso portfólio está o Sauvignon Blanc, que é um vinho, no princípio, na nossa região aqui, foi plantado mais dos brancos, o Chardonnay. E os poucos Sauvignon Blancs que tinham, começaram a se destacar. Primeiro, por ter a brotação um pouco mais tardia que o Chardonnay, então tinha menos risco com que a geada atacasse ou prejudicasse o vinhedo. Então a sazonalidade na produção do Sauvignon Blanc é muito menor, ou diria que praticamente não existe em relação ao Chardonnay. O Sauvignon Blanc esse ano
que passou, né, no 2013, que já está engarrafado, é um vinho sempre tomado mais jovem, ele agradou muito. Nós mudamos inclusive garrafa, foi investido um pouco mais, eu sei que eles investiram, né, eu não, mas eles investiram mais em marketing e foi feito isso porque realmente o conteúdo da garrafa é de excelente qualidade. Depois nós temos o Cabernet varietal, ele 100% Cabernet, como já está dizendo. É um vinho muito estruturado, um vinho bem encorpado. É um vinho que passa também por passagem em madeira, em barrica de carvalho francês, 8 a 9 meses. É um produto diferenciado com alguns em relação do tanino dele também e da acidez. Também apresenta um teor alcoólico bastante elevado, é um vinho bem potente, com 14% de álcool. Semelhante ou na mesma linha, que é o estilo dos vinhos nossos da vinícola, está o Merlot, que para mim, enquanto produtor, eu vejo que ele, dos tintos, é a menina dos nossos olhos. Tanto é que o Zelindo é composto com 70% dele. Esse nosso Merlot também ele tem se destacado bastante. Há pouco tempo atrás, agora ele foi eleito, há poucos dias atrás, foi eleito, teve medalha de prata no concurso internacional que foi realizado lá em Bento. Então é um vinho que pega como característica, ele e os demais tintos, vinhos extremamente são harmônicos, são vinhos para serem gastronômicos. Nós temos o Pinot, com toda a elegância, aquele toque leve, e ao mesmo tempo é leve e ao mesmo tempo de presença. Ele é impactante pela sua explosão de aromas, tem muita flor, muita fruta naquele vinho. É um vinho que tem só um toque de madeira. Nós temos todo o cuidado de não fazer com que a madeira sobressaia a fruta. Temos também o rosé tranquilo. É um vinho que, assim como o espumante, ou semelhante ao espumante, ele tem na composição dele 60% Merlot e 40% Cabernet. Ele diferencia ou se destaca pela elegância dele também, pela presença e ao mesmo tempo elegante. A Suzin também possui em seu portfólio um espumante elaborado pelo processo Charmat. Nós temos um espumante Brut Rosé, ele é pelo método Charmat longo, ele passou 7 meses no tanque de pressão. É um vinho composto por 60% da variedade Merlot e 40% da variedade Cabernet. Ele é leve, é fresco, para você tomar no final de tarde. Ele não necessariamente tem que acompanhar uma comida, ou seja, ele pode ser realmente tomado por esporte, né? Não precisa ser não é um espumante efetivamente gastronômico. Nós começamos praticamente só com Cabernet, em função que a pesquisa até então falava ou validava o Cabernet e não as outras variedades. Não que as outras não fossem se adequar à nossa região, mas enfim, não tinha estudo em cima delas. Foi o que nós fizemos. Então nós temos hoje 10 hectares. Na época nós tínhamos 85, quase 90% de Cabernet e um pouco de Merlot. Depois nós fomos pesquisando mais, estudando mais, passamos também com variedade Merlot, mais na frente um pouquinho a Pinot Noir. Com isso a gente já estava ali com 5 a 7 anos de experiência. É pouco, não é nada no mundo do vinho, da videira, mas já era alguma coisa que estava indicando que o Merlot, somente o Merlot produzido na nossa região aqui também estava muito, muito bom. Outras vinícolas, outras empresas da região também estavam com trabalho na Branca, principalmente destacando o Sauvignon Blanc. Fizemos com isso a técnica de sobreenxertia, mudamos variedades, digamos que eram ali 90% Cabernet. Hoje nós temos 50% Cabernet, 47% Cabernet, temos 30% Merlot, 10% Sauvignon Blanc, 5% Pinot Noir, que também é uma uva muito difícil de ser produzida, porém
um vinho que a gente consegue aqui obter com as uvas é um vinho excelente. Também tem tido uma aceitação, uma avaliação muito boa. A qualidade dos vinhos da Suzin nasce aqui, nos vinhedos, que recebem tratamento diferenciado. Nós hoje abrimos mão já de uso de tecnologia com aplicação de ar quente na planta para diminuir a aplicação de fungicidas. Não usamos nada mais de herbicida, só roçadeira ecológica. Então tudo naquele conceito de nós termos um vinho também mais com menor interferência, digamos assim, de agroquímicos ou de qualquer outra coisa, sem contar também na interferência do meio ambiente também, que a gente está trabalhando da maneira mais limpa. A questão do preconceito contra o vinho nacional já vem de muito tempo, né? Então, questão cultural mesmo, né? O pessoal acha que o vinho nacional não é bom, que o bom é o importado. Como acontece em vários segmentos, né? Que o importado talvez seja melhor. Mas eu acho que com o trabalho que a gente está fazendo através de associações, né, e através da mídia, de dizer, não, nosso vinho realmente ele tem qualidade, e isso está se mostrando com as premiações que a gente está recebendo, tanto nacional quanto internacionalmente, eu acho que isso, né, e divulgando na mídia, eu acho que isso tende a... O pessoal, né, o brasileiro em si vê isso com melhores olhos e voltar um pouquinho para o que é da gente, que é da terra, que eu acho que a gente tem que valorizar, né? Nós quebramos o preconceito dos nossos vinhos, dos vinhos da Suzin, da melhor forma possível, que é experimentação. Então a gente está indo, fazendo degustações, restaurante A, B, C, eventos, feiras. A gente está fazendo com isso com que o consumidor, que o cliente, prove. E aí sim, contra a prova aí não tem, aí ele vai provar e vai ver realmente se o produto ele gosta ou não. O Suzin destaca outra barreira a ser superada pelos produtores nacionais. É a questão tributária. Essa é o grande desafio, que torna a gente pouco competitivo comparado com vinhos de outros países, principalmente com os nossos vizinhos, seja ele chileno ou argentino, principalmente os dois. Então é uma dificuldade muito grande em a gente conseguir buscar o nosso espaço no mercado. Nós temos no nosso vinho 60% do custo dele, do preço de venda, hoje é imposto. Então isso dificulta muito para qualquer vinícola, para qualquer empresa. Principalmente numa vinícola pequena igual a nossa, que nós produzimos hoje apenas 30 mil garrafas ano. Então, fora esse custo do vinho, o custo para você conseguir entrar no mercado é muito alto. E isso torna, muitas vezes, o projeto, não vou dizer inviável, mas que uma coisa que a gente esperava que em 5, 6, 10 anos teríamos a recuperação do capital investido, isso foi estendido para, no mínimo, 2 vezes esse prazo. Então é um projeto viável, eu acredito que sim, mas a longo prazo. O clima, que por um lado nos ajuda, por termos um clima relativamente não, um clima frio, com isso torna a gente ter uma maturação lenta da uva. Essa maturação lenta vai concentrar nas bagas maior açúcar, maior material corante, maior taninos, polifenóis, então todas essa coisa complexa que envolve a uva. Por outro lado, a gente trabalha bastante, como vou falar, trabalha bastante no limite do tempo. Nós temos aqui problema grande de granizo, geadas tardias, geadas precoces, quer dizer, no início da brotação a gente corre risco de geada, como no caso principalmente da Pinot ou quem tem também a branca Chardonnay. Corre bastante risco de geada no início da brotação. Final do ciclo, no caso da Cabernet, ou outra variedade que tem um ciclo tardio e longo igual o dela, dessa variedade, corre o risco também de pegar geada no final da maturação. Então a gente trabalha no fio da navalha.
Hoje, com a nossa experiência de manejo e com a planta chegando num estado maduro, a planta já está, então a gente tem conseguido, felizmente, evoluir em vários pontos, principalmente no aspecto aromático dos nossos vinhos. O futuro para Suzin, eu imagino que a gente já né, sendo reconhecido nacionalmente, internacionalmente, a gente possa se consolidar no mercado realmente, né, ter uma estrutura para visitação, né, que eu acho que isso é importante, já que a gente quer trabalhar o enoturismo na região. Eu também gostaria, né, que os políticos, os governantes olhassem mais para a nossa região, né, pelos acessos, pelas estradas, mais incentivos fiscais. Na minha cabeça, na minha ideia, o futuro vai ser bom, que já teve muito pior. Então, está evoluindo de cada ano, tá, o nome, graças ao nome meu, vinho e de São Joaquim, então está tendo uma boa aceitação, o melhor vinho do Brasil e se equipara aos melhores do mundo. Então dá esperança de futuramente ser um bom negócio. Mas dado ao trabalho, a vontade que a gente vê não só na Suzin, em toda a Cavites, todos os associados, a gente que está visitando as vinícolas dos amigos, né, porque é um conjunto realmente de amigos que trabalham nisso, e esse empenho da qualidade, desde o plantio até... Claro que é longo, a gente sabe que o trabalho no vinho e a quantidade de rótulos no mundo dizem aí milhões, e alguns bilhões de rótulos, é difícil você se sobressair. Mas eles vêm fazendo um trabalho formiguinha, que eu acredito que no futuro, talvez não tão longínquo, isso venha a dar bons frutos. Para você permanecer nesse meio, você tem que ser um apaixonado pelo vinho. Senão você não estaria de forma alguma. Então só o fato de você estar trabalhando numa coisa que você ama, numa coisa que você gosta, num ambiente que você acaba conhecendo muitas pessoas interessantes. Tu acaba formando um círculo de amizade que você não formaria de forma alguma se você não tivesse com o vinho. O vinho tem uma habilidade muito grande de unir pessoas. Pessoas essas, na maioria das vezes, pessoas mais cultas, pessoas que gostam de viver. Eu acho que eu vou dizer assim, pessoa que trabalha com vinho são pessoas que gostam de viver, são pessoas mais felizes. Talvez não sejam ricas igual alguns empresários de outras áreas, mas são mais felizes. Isso, certamente, uma das coisas que leva a gente a estar nesse meio, nessa área. E outra coisa que nós gostamos muito, que eu gosto, particularmente eu falando, é desafio. Então, nós começamos achando que ia ser uma coisa. As coisas foram andando numa velocidade bem diferente do que nós pensávamos, o cenário mudou, mas nem por isso nós perdemos a vontade e aquela garra de continuar lutando e provar que o negócio do vinho, o negócio da uva, do vinho, do enoturismo, da nossa região, que nós temos essa necessidade, eu diria assim, de mostrar que vai dar certo. Isso é uma coisa que é muito gratificante. Numa garrafa de vinho Suzin, Raimundo, a pessoa que for abrir, ter a sensação vai encontrar lá também o vinho, o líquido, que é coisa que dá de ver, que dá de sentir, que dá de apreciar. Mas por trás disso tem toda uma paixão, uma vontade, uma dedicação, um esforço e um carinho que a gente conseguir passar daquela videira que está lá no campo, aquela uva, todas as dificuldades, seja ela do campo, seja ela problemas financeiros, seja ela governamentais, com impostos, com mercado, com canibalismo que nós vimos também no mercado, com concorrência desleal com vinhos de outros países e tal, a gente vê que a gente conseguiu, para estar ali, ou seja, na mesa dessa pessoa, ou seja, no supermercado, para estar ali nós já superamos todo esse processo. Então ali é uma coisa que é muito mais do que um vinho.
É uma história de vida, uma dedicação, enfim, é o que a gente pode produzir de melhor, tá ali, é o esforço. O estado de excelência dessa semana mostrou a Vinícola Sulzim, de São Joaquim, que começa a se destacar no competitivo mercado do vinho. Parabéns à família, que soube transformar o sonho do seu Zé Lindo em um negócio de sucesso.